Olá pessoal, boa noite. Hoje começamos os nossos estudos de língua portuguesa e literatura do segundo bimestre. Então nós vamos começar a trabalhar hoje com a segunda apostila. Então localizem, por favor, aí na apostila de vocês a parte que é de linguagens, especificamente de língua portuguesa. E por favor, abram sua apostila. Eu preparei alguns slides aqui para vocês, mas vocês podem responder tudo na apostila, tá certo? Bom, só para que vocês possam ter uma ideia das atividades que vocês vão desenvolver hoje, eu vou passar com vocês pelos slides, partindo dos objetivos do nosso trabalho com essa apostila e depois explicando um pouquinho do que vocês devem fazer em casa, tá certo? Bom, por agora, o que vocês devem pensar quando estiverem trabalhando com esse novo material? Qual é o nosso objetivo? Vocês vão complementar os seus estudos, ou seja, não vamos partir do nada, nós vamos partir de algo que nós já conhecemos. E a partir daí vocês vão observar características de gêneros textuais. Nesse bimestre vocês vão trabalhar com artigo de opinião e conto fantástico. Vão continuar a trabalhar características do romantismo, autores e obras. Então, por favor, busquem suas anotações do bimestre anterior para que vocês possam rememorar, para que vocês possam relembrar e fixar isso na memória de vocês para as próximas atividades. Vamos fazer uma análise de sentidos do texto e uma crítica aos valores sociais da época. Vamos falar um pouquinho sobre o século XIX, mas vamos falar também de valores sociais do século XXI, que é o nosso século. A produção literária, a produção escrita deste bimestre começa com um artigo de opinião, que vocês vão encaminhar para mim na forma de podcast ou de vídeo. E vamos trabalhar um pouquinho com intertextualidade, trabalhar ideias que sejam comuns em diferentes textos. Bom, para isso, o que vocês devem fazer? Por favor, acompanhem aí. Como vimos anteriormente, o romantismo iniciou-se em 1836, logo após a independência política do Brasil, sendo influenciado pelos ideais da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, contrapondo-se ao colonialismo português e buscando uma identidade nacional. Este movimento literário foi dividido em 3 diferentes gerações, sendo a primeira conhecida como nacionalista indianista, a segunda como ultrarromântica e a terceira como condoreira. A atividade 1 vai focar no romantismo. Qual a sua tarefa? Observe as diferenças entre as 3 gerações românticas, as características das obras e a biografia dos autores, considerando a poesia e os romances escritos no período. Vocês já têm algumas anotações e algum material sobre isso que vocês podem pesquisar. Façam um levantamento sobre as personagens femininas presentes nas obras românticas, no que se refere aos aspectos físicos, psicológicos e ao papel social a elas destinado. Vocês podem pesquisar na internet para complementar as anotações e a ideia é essa. Vocês vão pesquisar nas obras do romantismo as principais figuras femininas, as mulheres mais fortes e mais marcantes das histórias do romantismo. Para isso vocês vão ter 30 minutos. Em seguida, o que vocês devem fazer? Destacar trechos em que essas mulheres que vocês pesquisaram se evidenciam, para comparar ao perfil feminino do século XIX representado nas obras da época, com o perfil dessas mulheres do século XIX. Para isso, vocês vão ter 30 minutos, para vocês procurarem aí pequenos trechos que evidenciam, essas mulheres, que deixam em destaque como eram essas mulheres, qual era a força dessas mulheres. Em seguida, você vai ler 2 trechos de obras do século XIX, que vocês têm aí na apostila de vocês. É possível que vocês se deparem com palavras e expressões desconhecidas ou que não sejam comuns nos dias de hoje. Vocês vão marcar, vocês vão destacar, vocês vão grifar aí na apostila de vocês e a partir do contexto vão tentar descobrir o significado dessas palavras. Caso não consigam, podem pesquisar no dicionário ou mesmo na internet. Para isso, vocês vão ter mais 20 minutos depois dessas pesquisas e dessas anotações. Que trechos vocês vão ler? Vocês vão ler o texto 1, que vai falar sobre a senhora. Vocês vão conhecer Dona Aurélia Camargo, uma das principais personagens do romantismo, e é uma personagem do José de Alencar. José de Alencar ele foi famoso pelas suas mulheres, uma delas a Dona Aurélia. E o segundo texto vai falar de uma outra mulher, que é a Iracema, essa já um perfil indianista, também do José de Alencar. José de Alencar foi primoroso, viu, meninos? Amanhã vamos falar sobre ele. Então, vocês vão ler esses textos.
grifem as palavras que vocês não conhecem, vejam qual a relação entre essas mulheres, qual a diferença entre essas mulheres. Para isso vocês vão ter mais 20 minutos depois de finalizar a tarefa, tá certo? Boa aula para vocês. Caso tenham dúvidas, estou aqui à espera de vocês. Bom trabalho!